Olá, povo próspero! Espero que vocês estejam bem, desfrutando desse dia maravilhoso que o Senhor nos fez. Este é o dia que o Senhor nos fez. Vamos nos alegrar e nos regozijar nele. E este é o Café com Prosperidade, que vem aqui trazer dicas, conteúdos, ferramentas para que você possa iniciar bem o seu dia. E hoje eu quero falar com você sobre escrita. Não é para te ensinar a escrever um livro, nem um artigo, não é isso. É sobre o quanto a escrita nos favorece. E eu vou te dar uma dica de uma escrita para você começar o seu dia. Se você chegou aqui pela primeira vez, eu me chamo Maria Eli, sou psicóloga, atendo presencial e online. E se você tiver necessidade de um atendimento ou de algum esclarecimento, o contato fica sempre aqui na descrição do vídeo. Qual é a sugestão que eu quero te dar para você começar o dia? Você escrever alguma coisa. Pode ser um pensamento, pode ser algo que te venha espontaneamente na memória, ou pode ser um versículo bíblico, ou uma frase de um livro, alguma coisa que você acha interessante para você escrever, mas não é digitar, é escrever, papelzinho e caneta, certo? Porque a escrita, ela tem o poder de acionar uma área do nosso cérebro que é acionada somente com a escrita. A memorização vem melhor com a escrita, quando você escreve. Então a escrita, ela tem vários benefícios, mas eu vou te contar a experiência do Manuel. O Manuel, eu comecei a atendê-lo na época da pandemia. Ele estava numa depressão, numa anedonia, que ninguém tirava ele daquilo. Saía da cama, obrigatoriamente, só para comer. E voltava rapidamente para a cama, não saía daí. E durante a pandemia eu tive muito trabalho com o Manuel, até que ele começasse a sair um pouquinho a mais da cama, até que eu cheguei a ele ir lá no quintal e sentar, tomar um pouquinho de sol e etapas pequenas, porque às vezes a gente quer exigir muito de uma pessoa sem ela estar com condições de render aquilo ali. Porque muita gente diz assim, tá com depressão, isso é falta de vontade, isso é falta de serviço, não é, né? Vocês já sabem que depressão é um processo neuroquímico que não dá para você fingir que não está existindo e nem exigir da pessoa que ela faça um esforço que ela não tem condições. E aí, o Manuel, nós fomos conseguindo, né, essas melhorias e tal. Passou a pandemia e eu comecei a atendê-lo presencial. Aí, um dia, né, ele me disse que não sabia mais ler nem escrever. Eu falei, sabe, você sempre leu e sempre escreveu? Sim, mas hoje eu não tenho mais jeito. O Manuel tinha 58 anos. Então, eu falei para ele, não, você vai voltar a escrever. E eu perguntei para ele se ele tinha algum livro em casa, se ele gostava de ler, ou se, né, eu falei, se ele não tiver nada em casa, eu vou sugerir, ou eu vou dar alguma coisa para ele copiar. Aí ele falou, não, eu tenho Bíblia em casa, eu gosto de ler a Bíblia. Eu falei, tá, então vamos usar a Bíblia. Eu falei, você vai pegar um versículo da Bíblia por dia, apenas um. Escolha o versículo que você quiser. Pode ser o menor, escolha o versículo e você vai pegar o versículo e você vai copiar no caderninho. Ele comprou um caderninho, né? Já estava animadinho, né? Comprou um caderno e eu falei, as consultas dele, né? O acompanhamento dele era semanal. Falei, então você vai ter 7 versículos para me apresentar. Todos os dias você vai escolher o versículo, vai ler e depois você vai copiar no seu caderninho. Gente, vocês não sabem o efeito que isso causou.
foi um efeito assim espantoso. Ele começou, depois de um tempo fazendo isso, e ele era disciplinado, toda semana ele trazia os versículos dele copiados ali no caderno. Eu comecei a dar tarefas a ele com assuntos sugeridos, pedindo para ele escrever cartas. E ele começou a escrever. Ele escrevia coisas bonitas. Então, a escrita ajudou muito o Manuel. E você só vai saber se ela vai te ajudar ou não se você fizer a tarefa. Porque muitas vezes a gente despreza uma ação porque acha que ela é tão simples, mas que efeito que vai ter isso? Ah, mas eu posso digitar. Não, não é digitar, é escrever, né? Como eu já disse. Então você pode pegar todos os dias um versículo da sua Bíblia ou uma frase do seu livro predileto e escreva no seu caderno. Depois você me conta se sua memória não ficou melhor, se você não memorizou muito mais o que você estava lendo e se você não melhorou muito mais a sua prática de escrita. Depois você vai me contar os benefícios, combinado? Então, prática com a escrita. E hoje nós sabemos que com a história de digitar ou de só ler PDF ou de, mesmo a preguiça de escrever, pouco se escreve, a não ser pessoas que gostam de escrever, Eu amo escrever. Então, eu escrevo mesmo que depois eu tenha que digitar, mas eu primeiro vou escrever. Então, mas para quem não gosta de escrever, faz um esforço, porque vale a pena. Combinado? Um beijo e eu te vejo por aí. Ah, mas se você não é inscrito aqui nesse canal, eu quero te pedir que se inscreva, acione o sininho para receber as notificações, deixe um comentário, o seu like. Combinado? Então, te vejo no próximo vídeo.